Superfícies quádricas. Seja a equação de segundo grau a três variáveis. ax² mais by² mais cz² mais dxy mais exz mais fyz mais gx mais hy mais iz mais j igual a zero. Onde A, B, C, D, E, F, G, H, I e J são constantes reais, tais que A, B, C, D, E ou F é diferente de zero, e X, Y e Z são variáveis reais. As superfícies quádricas, ou simplesmente quádricas, são superfícies dadas pelas equações de segundo grau a três variáveis acima, onde cada quádrica tem sua equação padrão, dada pela tabela seguinte. As seções de uma superfície são as curvas de intersecção da superfície com os planos paralelos aos planos coordenados. As equações das seções paralelas ao plano YZ são obtidas fazendo x igual a k. As equações das seções paralelas ao plano XZ são obtidas fazendo y igual a k. As equações das seções paralelas ao plano XY são obtidas fazendo z igual a k. Em todos, o k é constante na equação da superfície. Superfície cônica ou superfície cônica elíptica é a superfície gerada por uma reta móvel, denominada geratriz, que passa por um ponto fixo, chamado vértice, e que se apoia na curva dada, chamada diretriz. A diretriz é representada por uma curva plana, fruto da intersecção de duas superfícies, F1, x, y e z igual a zero, e F2, x, y e z também igual a zero. Sendo a diretriz uma circunferência, uma parábola, ou uma elipse ou uma hipérbole, ter-se-á, respectivamente, uma superfície cônica circular, parabólica, elíptica ou hiperbólica. Quando a diretriz for uma reta, a superfície cônica se degenera num plano. O vértice separa a superfície cônica em duas partes distintas, denominadas folhas, e que são opostas pelo vértice. Em nome da simplificação, os cones são configurados costumeiramente apenas com uma folha. Porém, deve-se sempre admitir a existência de duas folhas. As superfícies cônicas são dadas por uma equação: x² sobre a² mais y² sobre b² menos z² sobre c² igual a zero. Alguns autores utilizam z² igual a x² sobre a² mais y² sobre b². Na equação, quando z é negativo, a cônica é ao longo do eixo z. Em outro caso, a cônica é ao longo do eixo y quando o y é negativo na equação. Ele pode ser isolado, assim como o z na equação anterior. Da mesma maneira como as equações anteriores, agora quem é negativo ou isolado é o x. Nessa situação, a cônica será ao longo do eixo x. x² mais 4y² menos z². Nesta situação, a primeira coisa a se fazer é isolar o z, passando para o outro lado da igualdade. z² igual a 4y² mais x². Inicialmente, atribuímos alguns valores. Começamos com y igual a zero. O resultado é z² mais x². Z é igual a mais ou menos a raiz de x². Z é igual a mais ou menos x. São duas retas. Agora atribuímos zero ao x. O resultado é z² igual a 4y². Z é igual a mais ou menos raiz de 4y². Z é igual a mais ou menos 2y, mais duas retas. Em seguida, passaremos as coordenadas para o plano cartesiano. Em z, mais ou menos x, atribuiremos valores às duas incógnitas. X igual a menos 2, 0 e 2. Substituindo,
z é igual a menos 2, 0 e 2. Faremos o mesmo para z igual a mais ou menos 2y. Para y, utilizaremos o menos 1, o 0 e 1. Os resultados de z serão menos 2, 0 e 2. Agora, para fazermos o gráfico, começaremos colocando os valores de y no plano cartesiano. A cada 2 centímetros faremos uma unidade. Para o eixo z e para o eixo x. Y é igual a 1 e z é igual a 2. Y é igual a 1 e z é igual a menos 2. Y é igual a menos 1 e z é igual a 2. Y é igual a menos 1 e z igual a menos 2. Duas retas diagonais serão traçadas. Esta reta é z é igual a 2y e esta é z igual a menos 2y. Agora, no eixo x, utilizaremos 1,5 cm para a unidade. X igual a menos 2 e z igual a 2. X igual a 2 e z igual a menos 2. Unindo os dois pontos, teremos a reta desejada. Na primeira elipse formada, o z é igual a 2. Devido às suas propriedades refletoras, as superfícies cônicas têm sido amplamente utilizadas em diversas aplicações tecnológicas. Temos alguns exemplos a seguir. Refletores elípticos odontológicos. Em superfícies elípticas, todo raio de luz que é emitido de um dos focos se concentra no outro. Como no refletor o primeiro é o ponto de luz e o segundo é o local que deve ser iluminado, o máximo de luz pode ser direcionado para o local trabalhado, evitando que os raios luminosos ofusquem a visão do paciente. Forno solar. A propriedade da superfície parabólica de concentrar no foco os raios que incidem na superfície refletora, paralelamente ao eixo, é também aplicada nos coletores solares, onde a temperatura no ponto focal pode chegar a 3.500 graus Celsius. Nesse ponto é colocado o dispositivo que irá utilizar a energia concentrada, que pode ser usada para gerar eletricidade, derretimento de aço, fazer combustível de hidrogênio ou nanomateriais. Outras aplicações são, em antenas parabólicas, tem funcionamento semelhante ao forno solar, tratamento de cálculo renal, litotripsia e câncer, radioterapia, e telescópios refletores hiperbólicos. Terminamos aqui os nossos estudos sobre superfícies quádricas e subitens, superfícies cônicas. Obrigada a todos e até a próxima!